Muito bem, você chegou aqui no módulo 3 e esse é o resumão do módulo 3. Lembrando que esse resumo ele não tem como finalidade substituir as aulas do módulo 3. Não, então se você não viu as aulas do módulo 3, volte, assista e só depois venha no resumo. Esse resumo serve como mapa mental para a gente aflorar aqueles principais pontos, aquilo que já está anotado, você anotou, não anotou? Aquilo que já está anotado aí no seu caderno como principais pontos. Então, vamos lá, vamos resumir esse módulo 3, o que temos de relevante, o que trouxemos nesse módulo 3. Nós começamos o módulo 3 falando do PIB, o Produto Interno Bruto, e algo muito importante, o Produto Interno Bruto são os bens e serviços finais, essa palavrinha é importante, tá? Bens e serviços finais. E como é que eu encontro, como é que eu chego ao cálculo do Produto Interno Bruto? Através dessa fórmula aqui, ó, o consumo mais os investimentos, mais os gastos do governo, mais o produto das exportações menos as importações. NX é o produto das exportações menos importações. Mas, Ayrton, como assim? Como é que eu vou memorizar essa fórmula, Ayrton? É simples. Presta atenção, olha só. Cerveja Itaipava gelada é nós. Não? Não gosta de Itaipava? Não gosta de cerveja? Não tem problema. Problema nenhum. Pode usar também, ó. Cara inteligente gosta do NX0. Aqui, ó. Não? Não gosta não do NX0? Não tem problema. Talvez essa sirva então para você, ó. Cigarro, não. E aí? Essa serve? Beleza. Utilize qualquer uma dessas frases aí para memorizar, mas o importante é que você memorize a fórmula de cálculo do PIB, tá? Lembrando que é sempre somando, tá? C mais I mais G mais o produto do NX. O NX é exportação menos importação. Muito bem, aí então eu entendi, ficou fácil, vamos seguir. Falamos também de inflação, olha só o nosso balão, ele está inflando, ele está crescendo. Inflação é o aumento generalizado dos preços que corrói o nosso poder de compra. E por causa do seu edital nós estudamos dois índices de inflação. O primeiro é o IPCA. O IPCA é o índice oficial do governo, é o índice oficial do país. E já que é o índice do governo, quem vai calcular e divulgar é uma empresa do governo, o IBGE. Então tá aqui, ó, IPCA, índice oficial do país, calculado e divulgado pelo IBGE. O IPCA, ele tá ligado ao varejo. Então, se estiver falando lá no seu enunciado, numa questão que é o índice do varejo, a gente está falando do IPCA. O IPCA ele também está ligado ao consumo das famílias. Que maravilha, vamos seguir. A gente fala também do índice de inflação IGPM. O IGPM ele é o índice do mercado, ok? E como ele é índice do mercado, ele vai ser calculado e divulgado pela uma empresa privada, a Fundação Getúlio Vargas. Quem calcula o IGPM é a Fundação Getúlio Vargas. Ó, memoriza, IGP-FGV, IGP-FGV, IGP-FGV. Quem calcula o índice geral de preços do mercado, o IGPM, é a Fundação Getúlio Vargas. E ele está ligado ao atacado. Enquanto o IPCA está ligado ao varejo, o IGPM está ligado ao atacado, ele é mais influenciado pelo atacado, pelo câmbio, e ele corrige os aluguéis. Maravilha! Outro ponto extremamente importante. O IGPM ele é composto por outros 3 subíndices. O IPA, 60%, o IPC, 30%, e o INCC, 10%. Aí, então, como é que eu vou memorizar? Lembra, ó, em ordem alfabética, IPA, IPC e INCC, ACCC. E os percentuais? 60 na cadeira, se vira nos 30 e tira 10. 60, 30, 10. Agora ficou fácil, agora não tem desculpa para não memorizar isso aqui. Vamos lá, vamos seguir. Uma outra situação muito importante. O Conselho Monetário Nacional, ele define a meta da inflação. O CMN vai dizer assim, ó, a meta da inflação para esse ano é de 4%. O Bacen, ele vai trabalhar, ele vai labutar para atingir essa meta. Então, o Conselho Monetário Nacional, ele define a meta da inflação. O Bacen, ele trabalha para atingir essa meta, para chegar lá nessa meta, nesse exemplo que eu citei de 4%.
E aí, qual é o principal instrumento que o Bacen vai utilizar para combater a inflação? Bem, o Bacen tem um braço fortíssimo chamado Copom, o Comitê de Política Monetária. O Copom, ele define a meta da taxa de juros, a Selic meta. Então não confunda, o Copom ele define a meta da taxa de juros. O Copom define a meta da taxa de juros, enquanto que o Conselho Monetário Nacional, olha só, o Conselho Monetário Nacional, ele define a meta da inflação. Então, o Copom ele trabalha justamente para combater a inflação, eles estão ali o tempo todo em guerra. Vamos lá, o Copom ele mexe na taxa de juros justamente para combater a inflação e ele vai fazer 8 reuniões ordinárias no ano, a cada 45 dias mais ou menos ele se reúne e ali o Copom e a inflação estão o tempo todo em guerra, ali é tiro, porrada e bomba, ali não para. Por quê? Porque se o Copom ele aumenta a taxa de juros, se os juros sobe, a Selic meta sobe, a inflação tende a descer. Se o Copom diminui a taxa de juros, se os juros desce, a inflação sobe, eles são inversamente proporcionais, eles estão sempre ali naquela gangorra. Juros subiu, inflação caiu. Juros caiu, inflação subiu. E o Copom está ali trabalhando, ali é porrada o tempo todo, é briga o tempo todo, ali é dentada, é voadora, é armlock, ali não para, é Copom em guerra o tempo todo com a inflação. Que maravilha! Que mais a gente fala? A gente fala sobre a política monetária que também é executada pelo Bacen. Quando a gente está falando de política monetária, a gente está falando em colocar dinheiro na economia ou retirar o dinheiro na economia. E aí, quando a gente quando o Bacen coloca dinheiro na economia, nós dizemos que é uma política monetária expansionista. Olha só, está cheio de dinheiro na economia. Quando ele retira o dinheiro da economia, nós dizemos que é uma política monetária contracionista restritiva. Contracionista ou restritiva, é assim que pode aparecer na sua prova. E para o Bacen executar isso, colocar o dinheiro ou tirar o dinheiro da economia, como ele faz? Ele tem 3 instrumentos para fazer isso. O primeiro é o depósito compulsório. O depósito compulsório é aquela alíquota em que é aquele depósito que as instituições financeiras têm que ir lá e fazer no Bacen. Há uma alíquota definida pelo Bacen. Então, se o Bacen aumenta essa alíquota, as instituições financeiras vão precisar colocar um recurso maior lá no Bacen, tirando assim dinheiro da economia. Se o Bacen diminui essa alíquota, as instituições financeiras vão precisar depositar um valor menor no Bacen, colocando assim, permitindo assim que fique mais dinheiro na economia. Então, o depósito compulsório, o Bacen executa a política expansionista ou contracionista, aumentando e diminuindo a alíquota de depósito compulsório. Temos também o instrumento redesconto. Redesconto é aquela assistência e liquidez prestada pelo Bacen às instituições financeiras. É aquele empréstimo que as instituições financeiras vão lá e tomam o valor emprestado do Bacen. E ele vai operar aumentando e diminuindo a alíquota de redesconto. Se ele aumenta a alíquota, o dinheiro fica mais caro. Se ele diminui, o dinheiro fica mais barato. Dinheiro mais barato, então maior consumo e maior dinheiro lá na economia. Maior consumo por parte das instituições financeiras, lá pegando o recurso emprestado do Bacen e colocando lá na economia. E temos também o Open Market. Open Market pode aparecer na sua prova como Open Market, como leilão ou ainda como mercado aberto. O Open Market é a compra e venda de títulos públicos federais pelo Bacen para as instituições financeiras. Então acompanha comigo. Se o Bacen compra títulos públicos federais das instituições financeiras, ele pega o título e manda dinheiro. Se ele está mandando dinheiro, ele está colocando dinheiro na economia. E isso é uma política expansionista. E a venda de títulos públicos federais pelo Bacen, se ele vende títulos públicos federais para as instituições financeiras, ele está enviando o título público e pegando o dinheiro. Se ele está pegando o dinheiro, ele está tirando o dinheiro da economia. No caso, uma política monetária contracionista restritiva. Bem simples, bem fácil. Ayrton, eu entendi, eu relembrei, já tinha anotado, então ficou fácil. Então, bora seguir. A gente também fala de uma outra política que é executada pelo Bacen, a política cambial. E quando a gente está falando de política cambial, são as ações do governo em relação à moeda estrangeira, ok? Quanto vale o real em relação à moeda estrangeira? Temos 3
tipos de política cambial: fixa, flutuante e flutuante com intervenção ou flutuante suja, que inclusive é a política cambial brasileira. A taxa de câmbio, que é a PTAX, que ela é definida após 4 consultas diárias aos dealers. Dealers são aquelas instituições que são autorizadas a operar no câmbio. E aí falamos também de balança comercial, que é justamente o saldo do dinheiro, da moeda estrangeira que entra menos a que sai, das importações menos exportações, que isso vai formar um saldo positivo, que no caso vai aumentar nossas reservas internacionais, ou um saldo negativo, que vai diminuir nossas reservas internacionais. Vamos seguir. Nós falamos também nesse módulo de política fiscal, também executada pelo Banco Central do Brasil. Tem um detalhe aqui, ó. Toda vez que a gente estiver falando de política fiscal, a gente está falando de arrecadação e gastos do governo, mas principalmente de impostos. Sempre que na sua prova aparecer imposto, a gente está falando de política fiscal, que pode ser uma expansionista ou restritiva, sim, mas não confunda. Se o governo diminui imposto, ele está deixando que o dinheiro fique na economia, porque em vez de você pagar imposto para o governo e tirar dinheiro da economia, o dinheiro fica lá, fica mais dinheiro na economia. Então, se o governo diminui o imposto, é uma política expansionista, mas é uma política fiscal expansionista. Muita gente confunde a política fiscal com a política monetária. Política monetária só são esses três, tá? Depósito compulsório, redesconto, cadê? Aqui, ó. Depósito compulsório, redesconto e open market. Isso é política monetária. Política fiscal, a gente sempre vai falar de imposto, aumentar e diminuir o imposto, que aí sim pode ser restritivo ou contracionista, ou ainda é uma política fiscal expansionista. Por exemplo, se falar lá de aumento de gastos do governo, isso aqui é uma política fiscal expansionista. Porque aí tu imagina que o governo começa a gastar mais com programas sociais, desembolsou mais dinheiro com programas sociais. Ele botou dinheiro ali na mão da população através de programas sociais que vai utilizar, vai consumir mais, ou seja, está colocando dinheiro na economia. Ou então o governo resolveu gastar construindo uma estrada gigantesca e gerou mais emprego, botou mais dinheiro na economia. Então os gastos do governo, se ele aumenta o gasto do governo, política fiscal expansionista. Se reduz os gastos do governo, política fiscal restritiva. Não confunda política fiscal com política monetária. Vamos lá, vamos sequenciar. Nesse módulo também falamos de juros simples e composto. Sempre que eu estiver falando de juros simples, eu estou falando de taxa proporcional. Juros simples, proporcional. Memoriza isso, tá? Proporcional é sempre os juros simples. Taxa proporcional e juros simples sempre vão andar de mão dada, lado a lado. Então, juros simples é calculado sobre o valor principal somente. A gente também fala de juros compostos. Sempre que eu falar de juros compostos, eu estou falando de taxa equivalente. Taxa equivalente, juros compostos, vão andar sempre assim, ó, de mão dada, não larga por nada, ninguém larga a mão de ninguém, anda aqui, ó. E quando eu estou falando de juros compostos, eu estou falando de juros sobre juros, tá? É quando os juros incorporam o capital inicial e nos juros composto, o tempo, o prazo, ele é exponencial. Memoriza isso. Então, muito importante, tá? Sempre que eu falar de taxa simples, eu estou falando de taxa proporcional, eu estou falando de juros simples. Sempre que eu falar de juros compostos, eu estou falando de taxa equivalente. Sempre memoriza isso, que vai ajudar a responder pelo menos uma questão de certeza. Vamos. Falamos de taxa nominal. A taxa nominal é aquela taxa divulgada, aquela taxa que aparece, 7% ao ano de CDB, isso é a taxa nominal. É uma taxa sem estar descontada a inflação. E temos a taxa real. A taxa real é a taxa nominal descontada a inflação. Então, pega a taxa nominal, 8% de CDB menos a inflação deu 5%, a taxa real vai ser esses 8%, que foi divulgada como taxa nominal, menos a inflação, menos não, descontada a inflação, esses 5% vai dar um pouco inferior a 3%, não é a subtração direta. Então, aqui, ó, a taxa nominal, ela desconta a inflação. Ela vai ser inferior à subtração, por exemplo, taxa nominal menos inflação.
Se você fizer o cálculo direto, você vai chegar no valor aproximado, mas não vai ser o valor exato. Exemplo, a taxa nominal, vamos supor que a taxa nominal seja 10%. E a inflação seja ali 8%. Aí você faz 10 menos 8, deu 2. Ah, Ayrton, a taxa real é 2%. Não, você chegou próximo. A taxa nominal vai ser inferior aos 2%. Por quê? Quando a gente fala descontado, a gente não está falando de subtração de forma direta. É assim, ó. A fórmula da taxa real é a taxa nominal, vou botar assim, taxa nominal dividido pela inflação, pela taxa de inflação, vou botar assim, taxa de inflação, vou corrigir, é 1 mais a taxa nominal, deixa eu apagar e fazer de novo, porque eu não botei aqui a fórmula correta para não confundir, peraí, agora vai. Então tá, a fórmula da taxa real é 1 mais a taxa nominal dividido por 1 mais a inflação, isso tudo subtraído por 1 vezes 100. Essa é a fórmula. Só para a gente exemplificar, vamos utilizar esses dados aqui, vai ficar 1 mais 10% de taxa é 0,10, né? Quando a gente faz a conversão para decimal, então vai ficar 1,10. 8% de taxa, quando faz a conversão para decimal, é 0,8. Então vai ficar sobre 1,08. Isso tudo menos 1 vezes 100, que dá mais ou menos 1,85, 86. Então, ficou ali, aproximado. Pode fazer esse cálculo, você vai ver que chegou mais ou menos 1,85, 1,86. Então, é um valor aproximado, é um valor inferior. Então, a taxa real vai ser inferior à subtração normal sempre, tá? Então, vamos lá, vamos seguir aqui. O que mais que a gente fala? A gente fala de outras diversas taxas. Por exemplo, a gente falou da Selic Meta, que foi definida lá pelo Copom, muito simples, a gente falou inclusive na tela anterior, mas tem outras taxas. A gente fala, por exemplo, da Selic Over e da taxa DI, ou da taxa CDI, que provém, que ela nasce da média de taxas de operações interbancárias. Como é isso? A Selic Over, ela é a média de taxa das operações interbancárias entre banco e banco, entre bancos diferentes, quando utiliza para essa operação a garantia de um título público federal, ou seja, Selic Over é a média das taxas das operações interbancárias lastreadas em títulos públicos federais, enquanto que a taxa DI ou CDI é a média das taxas das operações interbancárias lastreadas em títulos públicos privados. Então, CDI e Selic Over é muito parecido. O que muda? A garantia. Do CDI é o título privado e da Selic Over é o título público federal. Que mais temos aqui? TBF. TBF, taxa básica financeira, é a média das LTNs no mercado secundário. Enquanto que a TR é essa TBF que a gente encontrou. Cadê a minha caneta? É essa TBF que a gente encontrou, aplicado um redutor. O redutor é definido pelo governo no canetaço. Então, TBF é a média das LTNs no mercado secundário, tá? Enquanto que a TR é essa TBF que a gente encontrou, aplicado um redutor. E esse redutor é o governo que define. Temos também a taxa de longo prazo. Taxa de longo prazo vai ser um juros fixo mais a variação da inflação, mais o IPCA. Juros fixos mais IPCA. E você vai ver que, olha, é igual a NTNB. Sim, é igual a NTNB. E quem utiliza a TBF é o BNDES. O BNDES utiliza a TBF para suas operações. Então, chegamos ao resumão, concluímos assim um resumão desse módulo, lembrando sempre, esse resumo do módulo não substitui as aulas.
serve somente de mapa mental. Revise suas anotações e pratique fazendo simulados. Ó, a gente se vê